Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos de 11 a 12, 11 e 12, melhor dizendo. Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12, assim diz a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esta manhã, pensando na nossa temática do ano, crescendo e avançando, queremos olhar esse texto pensando no testemunho cristão. O testemunho cristão. Porque crescendo e avançando, nos traz a ideia de que a vida cristã é um contínuo movimento de crescimento e de avanço. Crescimento no conhecimento de Deus, crescimento na palavra do Senhor, crescimento em santificação. Isto gera necessariamente avanços. Avanços na intimidade com Deus. Nós temos um sentimento, uma experiência profunda da presença de Deus quando nós crescemos nessa busca de conhecê-lo. Ele se revela a nós. Quando nós nos voltamos à palavra de Deus, ela nos assegura que Ele presente está, e nisto nós avançamos numa relação de intimidade com Deus. Nós avançamos em adquirir uma musculatura, uma envergadura espiritual. Há fortalecimento da fé, há uma boa disposição para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as tempestades que estão por vir. E com isto, o avanço é de um bom testemunho de vida cristã. A carta de Pedro é o primeiro texto aceito no cânon bíblico. Essa carta é escrita pelo apóstolo Pedro, aquele apóstolo Pedro que teve seu nome mudado pelo Senhor Jesus, de Simão Barjonas para Pedro, fagulha de rocha. Este homem que foi laborado, trabalhado pelas mãos habilidosas de Deus, pelo poder do Espírito Santo, junto ao Cristo vivo, ao Cristo encarnado, ao Deus conosco, ele laborou, ele caminhou com Jesus, ele viu o Cristo revelado em pessoa, ele caminhou com Cristo, ele sofreu a sua pecaminosidade, ele envergonhou-se das suas debilidades, das suas inconsistências, ele recuou diante de um momento que deveria avançar, ele recuou, ele retrocedeu. Agora, ele é pastor, e como bom pastor, ele está olhando para o rebanho de Jesus, que está passando por grande dificuldade, e então ele escreve. Essa carta dele é escrita em Roma, e quem são seus destinatários? São crentes que fugiram de Roma, das grandes cidades, e foram refugiar-se longe das grandes cidades. Esses aqui recebem essa carta porque eles estão lá na Ásia Menor, hoje atual Turquia, na divisa ali entre a Ásia e a Europa. E esses cristãos estão ali num contexto de grande sofrimento.
Porque eles sofreram acusações, eles sofreram perseguições, eles sofreram prisões, eles sofreram perdas, eles sofreram mortes de seus queridos, perderam gente querida. O mundo se tornou para os primeiros cristãos do primeiro século um mundo hostil, um mundo agressivo, um mundo perigoso. Viver para aqueles cristãos significava lutar diariamente pela sua sobrevivência, significava ruptura de vínculos familiares, de vínculos sociais, de vínculos familiares, de vínculos de trabalho. Eles tiveram grandes prejuízos, mas não abriram mão de sua fé. Permaneceram inabaláveis na fé. E é nesse contexto que Paulo escreve esta primeira carta para trazer ânimo, para trazer uma advertência, trazer consolo e trazer uma palavra pastoral para esses crentes que estão em grandes apuros na sua cultura. É nesse contexto que Pedro conclama para que eles vivam corretamente e com isto eles denotem um bom testemunho da fé. Meu irmão, minha irmã, essa carta é muito atual, Nós não estamos aqui sofrendo perseguições físicas, não. Nós não estamos aqui sofrendo perseguições de morte, de prisões, de rupturas, não. Hoje o mundo, ele está tão deformado, tão degringolado, que o cristão, ele é até bem aceito, desde que ele não fale da sua fé, ele é bem quisto, desde que ele não seja uma pessoa que tenha, pelo contrário, que tenha um bom conceito e que politicamente ele seja correto. Mas basta o cristão levantar a sua voz para defender os seus pressupostos teológicos, os seus valores de vida, esposar valores inegociáveis da palavra de Deus, o mundo lhes torna hostil, violento, agressivo, ríspido, desrespeitoso. E então, vivemos numa cultura em que os valores estão diluídos, estão liquefeitos, ou seja, aquilo que sustentava os valores, as estruturas, a sociedade, hoje estão quebrados, a família sofre violentamente e os valores cristãos estão diluídos numa cultura sem Deus. E é por isso que nesta manhã, pensando exatamente nesse processo que nós estamos buscando aqui na comunidade, aqui na nossa igreja, entre nossas famílias, a nossa simplicidade de caminhada em Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós almejamos crescer. Nós almejamos crescer em Deus, crescer na palavra, crescer no testemunho, e avançar para este mundo com os valores consistentes da palavra de Deus. E aí, olhe para esse texto, e o mandamento básico que Pedro nos dá aqui é que o cristão abstenha-se das paixões carnais. É isso que ele está falando. O que é que Pedro quer dizer com isto? Ele está dizendo, usando frases como desejos carnais, concupiscências carnais, pecados da carne. Tem um significado, essas expressões têm um significado muito estreito, muito restrito. Geralmente se refere a pecado sexual, mas o que ele está dizendo abrange muito mais do que apenas essas questões sexuais. Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, os versículos 19 a 21, ele apresenta-nos uma lista de pecados da carne que é infinitamente maior do que esta de Pedro. Eu vou ler alguns pecados que Paulo revela nesta carta aos Gálatas. Ele fala de adultério, ele fala de fornicação, ele fala de imundície, ele fala de lascívia, ele fala de idolatria, ele fala de feitiçarias, ele fala de inimizades, de pleitos, de ciúmes, de iras, de contendas, de dissensões, de heresias, de homicídios, de bebedeiras, de orgias e também de coisas semelhantes a estas. Ele está dizendo: fugir dessas coisas, fugir dessas coisas. O fruto da carne é isto. A propensão da carne, da natureza humana é isto. Os pecados da carne incluem muito mais do que os grosseiros pecados do sexo e os apetites culturais. Significa a natureza humana decaída,
deformada, desfigurada do Criador. O conceito de concupiscências carnais e desejos da carne inclui também todos os pecados do orgulho, da inveja, da malícia, do ódio e também dos maus pensamentos. Tudo isso que caracteriza a pecaminosidade da natureza humana caída. Meu irmão, minha irmã, Pedro está dizendo que destes pecados e destes desejos, o cristão deve abster-se. Crescendo e avançando, Santo Agostinho vai dizer que santo é aquele que, quanto mais perto de Deus, mais reconhece o seu mal. Quanto mais eu estou crescendo em Deus, quanto mais eu estou numa relação de pessoalidade com Deus, mais eu dou conta da vileza que habita em mim. E ele vai dizer também que o santidade, não é ausência de pecado, mas é a consciência do pecado em nós. E Pedro está dizendo nessa manhã a você e a mim, que nós devemos dar um bom testemunho desta maneira. Como? Como peregrinos e forasteiros, vos absterdes da natureza humana decaída, ou seja, deixe essas coisas humanas, deixe essa natureza para a qual você morreu pela fé no batismo de Cristo, na morte de Cristo, você foi batizado para que na ressurreição de Cristo você nascesse para uma nova vida. É isso que vamos celebrar nesta manhã. Eu quero dizer que a base de um bom testemunho vem deste compromisso existencial que você tem de fé no Cristo da sua fé, porque você valoriza a obra de Cristo na tua vida, porque você reconhece que você não pertence a si próprio, que você não é do mundo, mas que a sua vida foi comprada, adquirida por alto preço na cruz do Calvário. Então você abandona o estilo de vida pecaminoso, você abre mão de viver a partir de si próprio, e você busca então um estilo de vida que dê testemunho daquilo que você fala, daquilo que você canta, como hoje cantamos tão belas canções. Eu hoje fiquei confessando o tempo todo enquanto louvor, porque nós somos de natureza perversa, maligna e corrupta. Estamos diante de um Deus que é santo, é santo, é santo. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se há algo que nós não podemos deixar como legado aos nossos filhos, às próximas gerações, é uma igreja nominal, é um cristianismo nominal, é um estilo de vida que é contraditório entre o fazer e o dizer. Nós não podemos avançar num processo de hipocrisia, numa relação de religião, sem termos esse santo encorajamento de confrontarmos a nossa mente, o nosso coração, os nossos membros e termos atitudes graúdas e consistentes, olhando para a revelação bíblica, olhando isso que Pedro está nos exortando nessa manhã, a mudarmos consistentemente o nosso estilo de vida para que o nome de Jesus, o Cristo que verteu o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário, faça-se glorificado também no nosso estilo de vida, no nosso jeito de viver, no nosso modo de proceder. O apóstolo Pedro nos dá duas razões pelas quais os cristãos devem abster-se desses pecados. Em primeiro lugar, ele vai dizer, no versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Que coisa extraordinária. Ele chama aquelas famílias que estão em grande aperto, em grande sofrimento, sendo assodados pelo mal e não podendo reagir com o mal. O mal está fora, o mal está assodando, encurralando, apertando, trazendo prejuízos grandes naquelas famílias, na vida dos cristãos. E Pedro está dizendo, não
usem, não vivam a partir de si, amados, não vivam a partir de si, lembrem-se, considerem, vocês não são deste mundo, vocês aqui estão de passagem, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Essas palavras descrevem alguém que reside num país que não é seu próprio, alguém que é residente temporário num lugar e que precisa viver neste momento e cuja cidadania corresponde a outro país. Pedro está fazendo lembrar-lhes exatamente isso. Olha, nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, nós não estamos enraizados, nós não estamos fincados, nós não estamos aqui vivendo de acordo com o mundo, nós estamos de passagem, a nossa vida é passageira, a nossa vida é efêmera, tudo passa, passamos logo, cuide-se. Esta é uma das grandes razões pela qual Pedro está dizendo que o cristão deve cuidar, porque ele é de outro lugar, ele é de outro país, ele não é de baixo, ele é de cima, ele não é daqui, ele é do alto, ele não é do mundo, ele é de Deus. Você tem essa convicção? Porque você é de Deus, então os seus valores são de Deus. Porque você pertence a Deus. O que norteia, o que sustenta, o que faz você avançar, são os valores do alto, como diz o apóstolo Paulo, não os da terra. Por isso, esta exortação amorosa, pastoral do apóstolo Pedro, chega a você e a mim nesta manhã, com o mesmo vigor, com o mesmo ímpeto que ele escreveu àqueles primeiros cristãos, para que nós não nos demovamos do nosso santo desejo de viver para a glória de Deus, para viver santa, reta e justamente em um mundo mau, em um mundo pecaminoso, para que os nossos filhos, para que aqueles que convivemos, possam ver em nós o caráter de Cristo refletido, não apenas de palavras, mas de atitude, de procedimento na vida. Veja que essa expressão, forasteiros e peregrinos, ele se refere, toda a Bíblia refere-se a isso. Abraão, por exemplo, segundo Hebreus, capítulo 11, os versículos 9 e 10, Abraão quem saiu sem saber aonde ia, mas que buscava aquela cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, diz o autor de Hebreus. Os filhos de Israel, segundo Atos 13, 7, quando eram escravos e estrangeiros na terra do Egito, antes de entrar na terra prometida. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia, ela nos aponta, ela nos sinaliza, ela nos convoca a vivermos de modo diferente, a vivermos com atitudes que suplantam, que superam a rasteridade da cultura, para que nós possamos, como sal e luz, trazer graça, beleza, vida com gosto de vida, em meio ao caos no qual vivemos. Você sabe do que eu estou dizendo? É quando você, como um profissional liberal que vai prestar um serviço, e você tem essa convicção de que você deve fazer o seu melhor, não menos que isto, dar o atendimento, envolver-se com o seu cliente, com o seu paciente, com aquele que você vai atender, com as melhores possibilidades que você possui, sem considerar o lucro, a vantagem, o recurso em contraposição. É você, como cristão, oferecer a sua condição para acolher o outro. Isso faz uma tremenda diferença na vida, em que você não está visando o lucro, não está visando o crescimento pessoal, não está visando vantagens pessoais, não, você faz porque você é cristão, porque você entende que você faz para a glória de Deus. Isso faz uma diferença no mercado de trabalho. Você percebe que o que você faz, você não faz para as pessoas, você faz para Deus. Quando você imprime qualidade naquilo que você faz, seja qual atividade for, você faz para a glória de Deus. Isto faz diferença. Por quê? Porque você não é medido pelas pessoas. Embora haja julgamento entre nós, quem vê o Pai Celeste que está no céu, e Ele te glorificará, e Ele te honrará
porque você está glorificando o nome de Deus. Meu irmão, minha irmã, pense sobre isso. Adolescente, você que está em processos de preparos para a faculdade, para o curso que você vai avançar, pense não apenas em ganhar dinheiro, mas como eu posso glorificar a Deus na minha vida, olhando para a minha atividade de trabalho, para o meu mercado de trabalho. Você que é um funcionário público, perceba como você pode, de fato, fazer uma grande diferença nesta cultura, quando você coloca a sua vida para viver e fazer diferença para a glória de Deus, onde Deus te plantou. Por quê? Porque vai passar. E o seu nome está escrito no livro da vida. E lá no livro da vida é onde você estará eternamente com o Senhor. Você não é deste mundo. Aqui encerram duas grandes verdades sobre o cristão. Em primeiro, que o discípulo de Cristo é estrangeiro no mundo. Ele não pode aceitar as regras e nem as normas do mundo, porque ele é cidadão do reino de Deus. E deve guiar sua vida segundo as regras do reino de Deus. E o que o apóstolo Pedro está nos dizendo nesta manhã é que o cristão deve viver sobre a terra e deve assumir plenamente as responsabilidades que implicam em viver neste mundo, sua cidadania que está nos céus, e tem que viver segundo a lei dos céus. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso, porque os nossos valores são mais altos que os valores do mundo. Como diz o profeta Isaías, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E ele vai dizer em segundo lugar, o cristão reside sobre a terra, mas não é sua residência permanente. Que coisa extraordinária. Trata-se de uma pessoa que está em viagem a um país que se encontra mais longe. Portanto, não tem que fazer nada que o impeça de alcançar o seu destino. Nunca deve adotar atitudes ou procedimentos que afetem de tal maneira seu ser, ou sua personalidade, ou seu caráter, que o torne inepto para peregrinar. Nunca deve contaminar-se de tal maneira que fique incapacitado para ingressar na presença do Deus Santo, rumo ao qual está prosseguindo. O cristão tem que abster-se das concupiscências carnais, porque sua lei é a lei do reino, e a sua meta é a eterna alegria, o gozo eterno que desfrutará na presença de Deus. Mas agora veja que o apóstolo Pedro encontra outra razão, agora de ordem prática, ainda mais importante, pela qual o cristão precisa abster-se dos desejos carnais. Versículo 12, veja só. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A igreja primitiva era uma igreja acossada cruelmente pelos seus inimigos. Se faziam acusações falsas e caluniosas contra os cristãos. E a única maneira eficaz, segundo o apóstolo Pedro, de refutar essas acusações e essas afrontas, era viver de maneira tão afetuosa, tão aprazível, que ficasse demonstrado que a acusação era completamente falsa. Aqui a palavra tida como bom, no texto de Pedro, a palavra grega é kalos. Em grego há duas palavras para definir bom. A primeira é agathos, de boa qualidade, e kalos, que quer dizer não só bom, mas também amável, afetuoso, belo, atrativo. É o que em latim se expressa com a palavra honestus, que quer significar belo, bonito, atrativo à vista. Pensando nessas duas palavras, então, Pedro está aqui dizendo que o seguidor de Cristo, o discípulo de Jesus, o cristão, tem que fazer a sua vida tão atrativa,
tão bela e tão digna de ser observada, que as calúnias de seus inimigos pagãos fiquem completamente desvirtuadas. Ou seja, é no estilo de vida, no modo como você se põe, se coloca, o seu jeito de lidar, o seu repertório para lidar com as circunstâncias da vida é tão atraente, é tão atrativo, desperta tanto interesse, que as acusações contra você perdem completamente o sentido. Paulo vai dizer que pelos frutos nós somos conhecidos. O abacateiro gera abacate. Cristo gera pequenos cristos. Simples assim. Quem é cristão é porque tem um caráter de Cristo. Nada menos que isso. Daí a nossa grande responsabilidade de entrar na cultura, não apenas com boas palavras, com bom discurso, mas com a vida boa, com a vida santa, com a vida saudável, alegre, que traga desejo das pessoas estar perto de você, não por ser socialmente aceito, mas porque você tem características atraentes que provêm do caráter de Cristo. É o que o mundo procura hoje, meu irmão. É que as pessoas querem ver hoje, não o nosso discurso, mas a nossa vida. O Cristo que nós dizemos que habita em nós. E aqui, essas verdades de Pedro transcendem o tempo. Transcendem o tempo. O melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão. E gostemos ou não, a grande verdade é que cada cristão é que faz publicidade do cristianismo. Cada cristão, mediante a sua vida, ele elogia ou denigre o nome de Cristo diante dos outros. Esta é uma grande verdade. Por isso que o apóstolo Pedro está olhando para aquela igreja com o coração pastoral. Ele que envergonhou a Cristo negando, agora ele tem o santo encorajamento do Espírito Santo, não apenas de viver nessa condição, de pagar o preço, de viver para Cristo na sua jornada, na sua história, mas para também provocar, instigar, estimular o povo de Deus a viver a partir de Cristo, porque é isto, é para a glória de Deus que nós vivemos. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, a mim é constrangedor, profundamente constrangedor, quando eu olho para a minha vileza, para os meus prejuízos, da minha precariedade humana, olhar para o santo, para o eterno, para o justo, para o eu sou, que se tornou pecado, que carregou os meus pecados naquela sangrenta cruz, e que hoje eu celebro, eu memorizo, eu me lembro da obra gloriosa que Ele realizou na cruz por mim. Este é um grande movimento do Espírito Santo na vida do cristão. Esta é a garantia, essa é a certeza da nossa salvação, a nossa santidade, a nosso modo de viver para a glória de Deus, abandonando o pecado, abandonando o mal, esposando-no cada dia mais dos valores da fé em Cristo Jesus. A mais poderosa força missionária é a vida de cada cristão. Essa é a força da igreja. Na igreja primitiva, demonstrar o atrativo da vida cristã era algo inquestionavelmente necessário, pelo fato de que os pagãos lançavam deliberadamente suas calúnias contra a igreja. É tão interessante, porque eles tinham grandes prejuízos quando eles iam celebrar suas festas. Por exemplo, os cristãos eram acusados de praticar o canibalismo quando eles participavam da ceia do Senhor. Porque dizia, este é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança. E eles denegriam esse rito que para nós é sacro, é santo, pelo fato deles fazerem isto em memória de Cristo. Eram meras acusações, infundadas acusações, mas os cristãos sofriam por isso.
Eram acusados de matar e comer um menino numa de suas festas, eram acusados de imoralidade e até de incesto. Os cristãos chamaram em suas reuniões de ágape, festa do amor. Eles deturpavam na mente reprovável dos pagãos. Amor era uma outra conotação, tinha um outro conceito, e não esse profundo vínculo fraternal que nós vivenciamos e desfrutamos em Cristo. Os cristãos também eram acusados de prejudicar o comércio, eram acusados de interferir nas relações familiares, faziam grandes acusações. Eu quero concluir rapidamente minha fala, lembrando de uma frase de Platão. Platão diz assim: viverei de tal maneira que ninguém poderá crer no que ele diz. Esta é uma frase atribuída a Platão, que ele diz: eu vou viver de tal maneira que ninguém poderá crer no que ele diz. Esta também era a solução proposta por Pedro. Jesus havia dito lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E na primeira metade do século IV, Eusébio, o grande historiador da igreja, ele assim escreveu: mas a Igreja Católica, pode ir para frente, meu filho. Mas a Igreja Católica, que é a única verdadeira, sempre constante e igual a si mesma, acrescentava-se cada dia com novas contribuições, deslumbrando os olhos de todos, não só dos gregos, mas também dos bárbaros, pela gravidade, sinceridade, liberdade, modéstia e santidade de vida de cada qual e de divina filosofia. Com o transcurso do tempo, se extinguiu simultaneamente aquela calúnia que tinha aflito a toda nossa religião. E subsistiu, por último, nossa instituição, só ela, por consentimento de todos, eminente e vencedora, e considerada por todos superior às demais seitas por sua modéstia, gravidade e preceitos de divina sabedoria. De tal modo que, a partir de então, até nossos tempos, ninguém se tenha atrevido a atribuir à nossa fé mancha alguma de infâmia, ou a lançar uma calúnia igual a que tinham costumado lançar-lhes os antigos inimigos de nossa religião. Esse texto vem lá do século IV, um historiador falando o triunfo da igreja pelo estilo de vida dos cristãos. É assim que nós vencemos o mundo. Jesus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, crescendo e avançando. Que seja este o nosso propósito, dar um bom testemunho da nossa fé, mantendo exemplar procedimento no mundo, para a glória de Deus. Amém. Eu quero convidar você a permanecer em silêncio, em oração, enquanto nos preparamos para a Santa Ceia do Senhor, enquanto ouvimos uma boa música.